Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a Rádio da Família, 1150 kHz, servindo a comunidade tririense há mais de 70 anos. Agradeço ao Bó e ao Márcio toda a atenção e auxílio na divulgação da doutrina dos Espíritos e a toda a equipe técnica da Rádio Três Rios que nos proporciona esse momento para divulgarmos a doutrina dos Espíritos, cujas mensagens são baseadas nos exemplos deixados por Jesus, para que trilhássemos o caminho do bem. Boa tarde também aos amigos e irmãos da Seja, companheiros de jornada na experiência da carne. A todos, uma tarde maravilhosa. Lembrando a vocês que há algum tempo eu acompanhei o livro chamado Vida Plena, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito da nossa benfeitora Joana de Ângeles, a que dá nome à nossa casa espírita. E foram muitas mensagens deste livro. Agora hoje eu vou apresentar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre, cujo título é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse capítulo, ele possui itens como injúrias e violências, que é o que eu vou falar, instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e resignação, a cólera. São títulos, itens, que nós temos vivido, por exemplo, injúrias e violências. Hoje nós temos passado por muitos problemas relacionados a injúrias e violência. E como a gente está numa época em que nos lembramos do nascimento, quando Jesus desceu ao nosso mundo para iluminá-lo com suas palavras maravilhosas, com suas maravilhosas lições de amor, de fraternidade e de esperança, eu vou falar sobre este capítulo. Lembrando a vocês que nós somos a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e estamos situados na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, próximo aos prédios do Vila Nova, na Vila Isabel. Se vocês desejarem, espero que sim, venham conhecer o nosso trabalho. Aguardamos vocês para uma visita. E vou começar a nossa leitura. Então, o nosso título, Injúrias e Violências, do capítulo 9, cujo título inicial é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, nesse título de hoje, Injúrias e Violências, começa no item 1, falando bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5. No item 2, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5.9. E o item 3, que são palavras do Evangelho. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo, que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco,
merecerá condenado ao fogo do inferno. Então são palavras, está em Mateus 5, 21 e 22. São palavras do Evangelho, ditas por Jesus. Então só por aí nós podemos ter uma noção de como era violenta aquela época. E hoje, se nós olharmos bem para o mundo que vivemos, a gente sente um aperto no coração, porque é tanta violência, é tanta injúria, é tanta coisa que a gente parece que a gente está num mundo caótico sem conseguir resolver. E a gente fica aflito e a gente pensa nas palavras do Cristo. Lembra que Ele nos disse que são bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aí pensamos, como ser brandos e pacíficos num mundo tão violento? E aí voltamos para o Evangelho. No item 4, por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansitude, da afabilidade e da paciência uma lei. É uma lei divina, embora nós, como estamos nesse mundo, estamos aprendendo, somos imperfeitos, mas devemos nos lembrar disso, devemos nos lembrar destas palavras de Jesus, porque Ele sempre falou sobre essas coisas, falou sobre o amor, que é o que nós devemos ter em mente. Porque um dia, quando todos nós chegarmos a essa conclusão, o mundo vai ser muito maravilhoso. O mundo já é maravilhoso. Nós viemos para um planeta de provas e expiações, todo mundo sabe, mas é um planeta maravilhoso. É só a gente olhar, ter olhos de ver, para ver as belezas que existem nesse mundo. E como podemos viver em paz aqui? Basta mudarmos por dentro. Nós temos que mudar por dentro. Nós temos que buscar dentro de nós para evitarmos justamente fazermos o oposto das leis de Deus. Ou seja, não sermos moderados, não sermos mansos, não sermos afáveis, não termos paciência. Porque isso é uma lei divina. Se nós agirmos assim, se todos agirem assim, não haverá problema nenhum, porque todos estarão caminhando juntos. Então ele continua dizendo: condena, por consequente, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. É uma expressão entre os hebreus que é haka, é um termo que significava homem que não vale nada. Olha, infelizmente existem pessoas, muitos de nós já falou isso, citando os nossos irmãos, que às vezes até a gente nem conhece, mas a gente fala porque todo mundo fala. Aquela pessoa não vale nada. Como nós podemos falar isso de alguém? Nenhum de nós pode, nós somos imperfeitos, cometemos erros o tempo todo. Nós não podemos dizer que uma pessoa não vale nada, porque todos nós valemos. Deus não olha isso. Deus olha as nossas possibilidades, os nossos potenciais, o que nós podemos ser para frente, e nos auxilia sempre está ali. Manda seus emissários nos ajudar, soprar coisas para que a gente possa
refletir, mas muitas vezes nós estamos tão aflitos que a gente não percebe, não escuta. Só mais tarde, depois que a gente já teve a crise, já falou coisas que não devia, usou mal o nosso tempo, usou mal as palavras, que nós vamos refletir e vamos entender, poxa, poderia ter evitado tantas coisas, tantos dissabores para todos. Mas como nós somos imperfeitos, na hora a gente explode. Essa expressão entre os judeus, eles usavam ela e era um termo muito desdenhoso e olha só que coisa horrível. Pronunciava essa palavra cuspindo e virando de lado a cabeça. Poxa vida, como que a gente pode fazer isso com um irmão? Sabendo que nós todos somos imperfeitos, todos nós já cometemos milhares e continuamos cometendo. Vai mesmo mais longe, porque ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Qual de nós pode dizer isso? Nenhum de nós. Todos nós temos os nossos momentos de loucura, nossos momentos de aflição e também, graças a Deus, temos os nossos momentos de reflexões. Quando nós temos a noção de que cometemos erros. Apesar de tudo, é nesse caminho que devemos, esse é o caminho que devemos percorrer. Ele diz, evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. Aí a resposta é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre homens e manter entre eles a concórdia e a união. Olha bem. Então, até as palavras que às vezes a gente fala sem sentir, sem se dar conta, como elas podem machucar as pessoas, como elas podem movimentar de forma errada até as multidões. Quantas pessoas usam a palavra para movimentar as multidões ao bel prazer, e muitas vezes são homens de pouca fé, homens que não têm fraternidade, que não têm amor, que estão aqui como nós aprendendo, mas às vezes são palavras que são ditas, e nós também, no nosso dia a dia. Quantas vezes falamos palavras que não devíamos, ofendemos pessoas que não devíamos de ofender, à toa, de graça. Às vezes brigamos com o nosso irmão, vamos colocar na nossa casa, com o nosso irmão, às vezes até com a nossa mãe a gente fala palavras mais pesadas, mais fortes, né? Não pesadas, fortes. E a gente depois se arrepende amargamente de tê-las falado. E muitas vezes famílias inteiras se brigam, se afastam, porque por palavras ditas nas horas erradas. Por isso que nós devemos ter muito cuidado
quando estamos envolvidos em determinadas situações. Temos que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, com as palavras que vão sair da nossa boca. Às vezes elas saem de supetão, a gente nem se dá conta, quando vê já falamos. E depois, para consertar, é um problema sério. Porque assim como nós ainda estamos, assim como nós somos imperfeitos, os nossos irmãos também são. Muitos ainda teimam, insistem em ser rudes, em ser deselegantes, estar sempre furiosos, agressivos. Infelizmente, nós vivemos. Por isso que esse capítulo é sobre as injúrias e a violência. Eu escolhi justamente porque nós estamos numa época que deveríamos não pensar dessa forma. Deveríamos colocar todas essas bagagens ruins, despachá-las e pensar no Cristo quando Ele veio para cá, quando Ele veio até nós, iluminou as nossas vidas e até hoje nos ilumina com suas palavras maravilhosas, com suas lições preciosas. Que mundo maravilhoso seria se nós pudéssemos seguir os passos dele. Eu sei o quanto é difícil para nós que estamos na carne, quanto é trabalhoso, porque nós ainda temos muita coisa pendente, mas podemos nos esforçar sempre e com certeza tudo vai mudar. E um dia esse mundo, esse reino que Ele nos prometeu vai chegar. Ele vai chegar, nós temos que ter fé nisso. Então, nesse capítulo, o que nós temos por objetivo é como nós podemos agir diante das injúrias e da violência que somos vítimas. Todos os dias nós somos vítimas, outros são vítimas, até o próprio agressor é uma vítima, porque ele não tem a menor noção de quanto mal faz para ele. Não é o bem, ele faz bem, mas o mal faz muito mais mal. E ele é repartido, tanto faz mal para um quanto para outro. Só que se nós nos comportarmos de forma diferente, por quê? Porque nós já temos uma noção de que existe uma vida futura, que isso aqui é só uma passagem. Nós não estamos aqui para sempre. A nossa vida real não é aqui. A gente passa um tempo aqui, passa um tempo para aprender. E aprender essas lições que o Cristo nos deixou. Então, nos itens 1 a 3, quem poderíamos considerar brandos e pacíficos? São aquelas pessoas desejam ardentemente, desejam a paz, ter guerras para resolver probleminhas de meia dúzia de pessoas. Na verdade, são pessoas que não têm a menor intenção, só querem pensar nos lucros passageiros desse mundo nosso, que é passageiro. Nós sabemos que é passageiro. Então,
São essas pessoas que querem transmitir a paz, doar a paz para todos, que se exemplificam no Cristo. E muitos transmitem essa paz, essa tranquilidade, principalmente essas pessoas que são violentas, são agressivas. E a gente deve ter bastante paciência, principalmente nós que temos a noção de que estamos aqui em aprendizado. E devemos de pensar, nós que somos reencarnações, que quantas vezes nós viemos, muitas vezes na mesma condição que nós seremos, agressivo, injusto, mal, vamos dizer, mas que aqui também está para aprender. Continuando aqui no nosso livro, ele diz, é que toda palavra ofensiva, aquelas palavras que a gente sabe quais são extremamente ofensivas, às vezes não é uma palavra, não é um palavrão, é uma palavra simples, mas que você ofende tanto a pessoa sente aquilo tão fundo. Às vezes aquela pessoa está num dia difícil e você também. Então os dois se ofendem mutuamente e depois é muito difícil para corrigir. É um pouco complicado para corrigir, porque tem pessoas que ainda teimam e são teimosos e insistem, que não querem conversar, não querem aceitar desculpas. Todo mundo conhece pessoas assim, que são teimosos. Não, eu sou assim, não vou ser sempre assim, igual a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não querem mudar. E as mudanças são necessárias, porque a lei do progresso existe. Não existe outra forma. A gente tem que progredir, a gente tem que evoluir, mesmo que a gente não queira. Então, eles dizem, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É que, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, devemos pensar muito nessas palavras, que o amor deve ser, o amor e a caridade, eles devem ser uma lei que para presidir todas as nossas ações, todas as reuniões entre nós humanos, entre nós homens, pessoas, humanos. Porque quando a gente viola essa lei, existem consequências muito sérias para todos nós. Não é só para quem, não é só para um ou para outro, são para todos. Porque é uma lei divina, é uma lei de Deus. É uma lei de Deus. E nós devemos pensar muito, muito mesmo, antes de resolver questões que envolvam animosidade, por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos na carne, e para perdermos
esse fio da meada é rápido. Rapidamente a gente se envolve em discussões e problemas que não têm solução e que não vão ser resolvidos naquele tempo. É preciso que deve haver um processo para determinados problemas serem resolvidos. Porque existem pessoas, como eu disse, extremamente teimosas. Bem, voltamos aqui para recomeçar. Mas antes, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a nossa casa espírita e como trabalhamos na nossa casa espírita. Como eu já falei, já dei o endereço. Eu quero lembrar que nós temos reuniões segundas e quintas, são reuniões públicas. As nossas reuniões não param, tá? Mesmo durante festas de final de ano, nós estaremos lá, com a casa aberta, nos dias que eu falei para vocês. Nós trabalhamos, na segunda, são palestras diversas, com palestrantes diversos. E na quinta-feira é o estudo que nós estamos realizando desde de junho, o estudo sobre o Livro dos Espíritos. Cada semana é um de nós que fala. E nós também temos um trabalho que é muito interessante, que se chama atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno, as pessoas às vezes estão passando por diversos problemas, não conseguem se abrir, às vezes com as pessoas que estão ao seu redor, e às vezes uma pessoa de fora, a pessoa consegue falar, abrir seu coração, se aliviar, né? São tantos problemas que nós vivemos e que às vezes a gente precisa desse apoio, dessa compreensão. Então nós estamos lá, são vários atendentes. É só você ir lá na página da nossa página do Facebook, a página do Joana de Ângeles, e pedir para marcar um atendimento fraterno. Aí você marca, a pessoa combina com você o horário. Também atendemos o telefone, você pode nos ligar para falar. O WhatsApp, tem o WhatsApp lá no nosso Facebook. A gente também está no Instagram, estamos no YouTube. E é só você entrar e se conectar conosco para falar, para pedir um atendimento fraterno, para ajudar se você quiser. Isso depende do que você está precisando, certo? E nós também realizamos um trabalho social. Nós trabalhamos com mães carentes, às quais doamos uma cesta básica todo mês. No final do ano, aí temos as mães, temos as crianças. Então a gente tem a evangelização, que acontece todos os domingos. Agora nós já encerramos nossas atividades e voltaremos em fevereiro. Nós retornaremos com as nossas atividades todos os domingos, 9h30 da manhã. Nesse domingo, nós servimos um almoço para as mães e para as crianças. Temos uma palestra que ocorre para as mães e nas salas de aula, que são 3 salas com crianças até 11 anos. Nós trabalhamos o Evangelho segundo o Espiritismo e com as mães também. Então, assim, é um trabalho que a gente faz com muito amor, muito respeito, e a gente já realiza esse trabalho há um bom tempo. E se vocês quiserem comparecer, quiser nos ajudar, nós aceitamos ajuda. Sempre temos vaga. Se alguém quiser doar um pouco do seu tempo
para as crianças, para as mães, nós estamos lá. É só entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Facebook, conversar, e nós estamos prontos a te atender. Um outro trabalho que nós realizamos são a doação de enxovaizinhos de bebê para as mães carentes. Então elas vão lá na segunda ou na quinta-feira, fazem o cadastro, e nós aí fala direitinho, duas semanas antes, elas vão lá, recebem o enxovalzinho, que é feito através de doações. As pessoas vão trabalhar de enxovalzinhos, as pessoas no final, em 29 de abril, que é o dia do aniversário da Meritinha, que era uma parteira de atender, vamos fazer esse trabalho de amor, fazer a doação do primeiro enxovalzinho para as mães carentes, que a gente sabe que tem crianças, tem mães que vão sem, não tem nada para as crianças, não tem uma roupinha para colocar. A gente sabe disso. Então elas vão lá, fazem o atendimento, a gente faz o atendimento, depois elas vão buscar um enxoval. E aí no dia 29 de abril, que é o aniversário da mãe Ritinha, a gente faz um chá de bebê. Nesse chá de bebê a gente recebe peças de enxoval de bebê. Você pode ir lá doar uma pecinha de coisas para bebês, vocês sabem. Pagãozinho, bore, macacãozinho, toalha, manta, fraldas, lenços umedecidos, tudo isso vai na bolsa que a gente doa para essa mãe carente. E são muitas que vão até nós e a gente atende, graças a Deus tem dado muito certo. E essa confraternização que a gente faz no dia 29, a gente recebe as doações, aí é um chá de bebê, aí a gente faz um café medroso, né? Tem bolo, chocolate, chá, biscoito, uma série de coisas que a gente faz, confraterniza com as pessoas que vão. Qualquer pessoa pode ir, tá bom? Mesmo que não tenha para doar, não tenha como comprar um presentinho do bebê, não tem problema. A gente recebe as pessoas porque é um momento de confraternização, é um momento de boas energias. Quem for lá vai receber essas energias boas, com certeza. E nós trabalhamos com isso o ano inteiro. A gente pede na rádio, pede em outros lugares, né? A gente fala no WhatsApp. E uma outra coisa que a gente aceita também são doações de roupas de bebê em bom estado. Porque às vezes o bebê perde roupa muito rápido. Então, às vezes você tem roupa lá que está lá, mas está em bom estado, pode doar, que a gente coloca nas bolsas de enxovais do primeiro enxoval. Também recebemos doações de alimentos, porque a gente dá uma cesta básica, a gente dá o almoço, dá uma cesta básica todo mês para as mães carentes, as que frequentam nossa instituição, que fazem parte da evangelização. E também nós aceitamos doações de roupas usadas em bom estado, porque a gente faz um bazar. A cada 2 meses a gente está ali em frente ao Ponto Frio, quer dizer, agora é Casas Bahia, é o Ponto Frio. Ali em frente, nós estamos ali perto da Livraria Espírita, tem um beco ali, naquele beco que acontece o nosso bazar. Aí a cada 2 meses nós estamos lá. Aí a gente recebe doações de vários lugares, graças a Deus. Quem quiser nos doar, e a gente vende, e todo o dinheiro é revertido para casa, para manter a casa, para manter os nossos trabalhos sociais, e tem dado certo, graças a Deus. E assim a gente
roupa, calçado, várias coisas que a gente doa. Aí no final a gente faz uma festa e entrega. Hoje tem o Papai Noel que vai lá, uma pessoa de muita boa vontade que vai, que se veste e fica lá. Esse ano foi feito no dia 8 de dezembro, para que as evangelizadoras, que são trabalhadoras da casa, mas que também trabalham na sua vida pessoal, para que elas pudessem assistir, já que o comércio começa no final do ano, já começa a trabalhar até mais tarde. E é muito bom, as crianças ficam felizes, as mães também recebem presentes, a gente pede doações também, para a gente dar as coisas para as mães. Mas, então, são coisas que a gente faz o ano inteiro, são trabalhos que a gente realiza o ano inteiro. A gente faz almoço fraterno, fazemos pastel, a gente entra em várias coisas para poder conseguir o dinheiro para manter a nossa casa e manter nossos trabalhos, né? Com certeza há sempre um gasto. Uma outra coisa que eu já falei isso. Uma outra coisa também, se vocês quiserem nos doar alimentos não perecíveis, nós também aceitamos. E uma outra coisa, se você não puder levar lá na nossa casa espírita, você marca um local que a gente pede alguém da nossa casa que vá buscar. Às vezes você não pode, tá? Às vezes não está sem condição de sair de casa. Aí, às vezes são coisas com bolsas pesadas, né? E não consegue. A gente aceita todo tipo de doação para que possa vender no bazar para ajudar as mães, entendeu? E a gente faz isso com muito amor, muita paciência, muito carinho. O máximo que a gente pode doar, a gente doa. Então, continuando o nosso capítulo, lembrando que sobre injúrias e violências, capítulo 9, título: Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem às vezes chegando aí temos que nos lembrar que a violência é um sentimento totalmente contrário às leis de Deus. Que constitui um desregramento transitório. E ele vai deixar de existir na Terra na medida em que adotarmos alguma coisa para neutralizá-lo, que é justamente sermos mansos, sermos pacíficos, sermos justos, sermos bons, sermos pacientes, que são condições que nos farão continuar morando nesse planeta. Porque a Terra vai mudar de frequência, porque aqui vão habitar aqueles que são calmos, são tranquilos. Por isso Jesus disse que os bandos e pacíficos, que os mansos herdarão a Terra. Porque este mundo será transformado em um mundo melhor, um mundo onde o mal não vai prevalecer. Como hoje nós vivemos nesse mundo de provas e expiações, onde o mal é muito visível. Por isso a gente vê, a gente sente tanto, a gente acha que tudo está por um fio, está prestes a ruir, mas não é assim. Existe o mal, existe, mas o bem vai prevalecer, com certeza. Eu tenho fé e acredito nisso. Nessa parte aqui, no livro Caminhos de Volta, Emmanuel, Diante da Paz, ele fala o seguinte: a paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões
de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Então esse trecho está em Caminhos da Volta, Diante da Paz, é o título. Aí a pergunta: por que os brandos e pacíficos que vão possuir a terra? Porque esses terão cumprido os mandamentos, terão cumprido o que o Mestre nos pediu, o que Jesus nos pediu. E eles terão contribuído para a paz, para que se estabeleça a paz no nosso mundo. Porque nós estamos vivendo conflitos em vários pontos da Terra. E vários tipos de conflitos. Conflitos armados, conflitos de interesses, todos nós sabemos. Então, isso nos torna extremamente belicosos e tiram a nossa paz. E como disse aqui, se nós mantivermos essa linha de pensamento, nós estaremos contribuindo para a paz, para que a paz se estabeleça na Terra. E segundo Jesus, são eles os legítimos detentores do privilégio de habitar a terra pacificada, a terra onde o mal não vai ter vez. Ele vai existir, mas em muito menor proporção do que existe agora, que parece que ele está em todos os lugares, permeando toda a nossa vida. Mas são só as sensações, porque o bem existe, só que ele é mais tímido. Quantas pessoas praticam o bem? E olha que não é preciso de ser rico, ter muita coisa, muitos privilégios para praticar o bem, não. Você pratica o bem quando você ora por alguém que sofre, quando você empresta o seu ombro para alguém chorar, quando você escuta alguém, quando você olha para a pessoa, quando você olha o seu irmão, não importando o que ele seja, e você reconhece nele um irmão, que não é seu irmão de sangue, mas é seu irmão de espírito, porque todos nós somos filhos de Deus. Isso aí em qualquer situação, e não importa o que nós sejamos, para Deus somos seus filhos. E somente herdarão a terra aqueles que a pacificarem, aqueles que acreditarem que a paz é algo que pode existir, que pode acontecer de fato. É nisso que devemos pensar, e nós devemos trabalhar dentro de nós, para que nós tenhamos paz e essa paz possa expandir para todos os lugares. É isso que nós devemos de pensar. É uma outra coisa que eu li aqui que eu achei interessante. A vontade do Pai é que façamos da brandura um guia para os nossos atos. A violência não se ajusta com a felicidade. Uma pessoa violenta não consegue trazer felicidade, não consegue doar felicidade e nem consegue ser feliz. Consegue se fazer infeliz e infelicitar todos os que estão ao seu lado. Porque a violência é um ato horrível que nós devemos evitar ao máximo, porque nos faz mal também. E para que herdamos a terra, é preciso nos livrarmos de tudo isso,
para que nós possamos um dia possuir a terra. Depois que ele houver se transformado pelo amor no mundo melhor. Esse é o nosso objetivo. E isso foi que Jesus nos disse, que quando a Terra, de acordo com a lei do progresso, que a Terra se tornaria, que o mundo se tornaria um mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Porque quando os que não conseguiram alcançar esse patamar de estar livres da violência, da injúria, quando essas pessoas, a maior parte das pessoas conseguirem se pacificar, a Terra será um mundo de que nós já chegamos nele, estamos entrando, muitos já não vão habitar mais a Terra. E devido à frequência de quem não consegue se segurar e achar que o mal, achar que tudo é ruim, continuar fazendo mal, continuar infelicidade das pessoas, infelicidade dos outros, sendo maus em todas as situações. Então, somente quando acontecer essa transformação da Terra, quando a gente conseguir superar essa fase, nós herdaremos uma terra em paz, tranquila. Jesus prometeu isso para nós. Então, o que nós podemos tirar dessas máximas de Jesus? O que ele queria dizer com essas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. E ele nos recomendou que renunciasse aos bens deste mundo e nos prometeu os céus. A lição que a gente pode tirar é que a paz do mundo só será garantida quando cada um, mantendo a paz dentro de si, adotar por conduta a brandura e a mansietude, únicos remédios eficazes contra a violência e capazes de eliminar do seu comportamento toda atitude descortês para com o próximo. Então, aí muitas vezes nós perguntamos, está lá no item 5. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Lógico, nós estamos nesse mundo, precisamos de viver aqui. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, e que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento.
Tal a condição da Terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado um mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. E assim, nossa vida está sujeita às leis imutáveis de sabedoria e amor. A violência é um desregramento transitório que a dor corrigirá. Então, sejamos bons, lutemos para transformar a nossa vida em um ode à paz, à harmonia interna, ao amor, à paz. Desejo a vocês um Natal cheio de paz, cheio de harmonia, cheio de reflexões e que consigamos vencer a nós mesmos. Desejo também aos aniversariantes desse mês um feliz aniversário, aos aniversariantes da nossa casa, feliz aniversário, uma tarde maravilhosa, um bom Natal e um ano novo pleno de boas energias, de paz e de harmonia. E vamos pensar sempre que o melhor virá, sem dúvida. E pensarmos sempre que Deus não abandona os seus filhos. Nós estamos amparados, mesmo que o mundo nos pareça tão desigual, tão desumano, tão aflitivo. Lembremos das promessas de Cristo. E Ele nos enviou também o Consolador, que é a doutrina espírita. Lembremos de tudo isso, lembremos da sua passagem pela Terra, da luz que Ele trouxe ao mundo. E que tenhamos uma boa tarde.